Bom dia, Ana Miri. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo. Vamos aguardar, né? Sim, eu entrei para tentar fazer o diretor-geral conseguir entrar na reunião, porque por algum motivo não está aparecendo na agenda que ele tem lá. Aparece no meu computador, no computador dele não aparece. É? Estranho, né? Poxa. É que foi a Valéria que organizou, né? Deixa eu ver. Sim, mas ela fez direitinho. Tá dando alguma incompatibilidade aqui. Mas ele já vai entrar, só um momento. Bom dia a todos. Petra. Doutor Petra, não, né? Não é outra. Aquele que eu tenho que falar. Se a doutora Petra vai poder participar? Ela, você sabe que ela sofreu, teve um probleminha, tem que fazer cateterismo, botou um stent, né? Eu soube no curso. Então, Comentaram. deixa eu ver com ela aqui. Mas Se ela ela está melhor, né? Foi tudo bem, né? já escapou do perigo, graças a Deus, né? Já escapou do perigo, né? Que Mas bom. deu um susto grande aí, né? Ela sentiu uma dor no peito, dor nas costas, né?
E graças a Deus foi socorrido a tempo. Beleza. Bom dia, Bom dia. doutor Mauro. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, doutor Lância. Bom dia, doutor, tudo bem? Daniel, tudo bem? Bom dia. Todo mundo a posto, doutora Nádia? Tá faltando algumas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar um O instantinho. Baldino, né? Cadê? Valéria está sinaliza de férias. Foi convidado também o José Luiz Baldino. Gabinete, pô. Baldino já está entrando, apareceu uma demanda aqui do secretário. Vai ficar meio stand-by, mas já ele está entrando. Tá bom. Vamos aguardar mais um instantinho, é isso, Nádia? O senhor que manda. Só um segundinho, estou mandando uma mensagem para a doutora Petra. Vamos dar 5 minutos, aí a gente inicia. Ela teve, não sei se você sabe, ela passou mal, teve dores no peito, teve que fazer um cateterismo de urgência e colocar stent, então ela está na Espanha. E eu estou mandando uma mensagem para ela aqui. Bom dia, Baldino. Bom dia, pessoal. Me ouvem? Sim. Obrigado. Desculpa o atraso. Estão com uma demanda aqui. O ministro está indo para a Bolívia. Nós estamos preparando uma agenda para eles ali. Tá bom? Ok. Prazer estar com vocês aí. Esperar só um pouquinho, que o doutor Lance está conversando, né? Com a Petra, para ver se ela pode entrar.
Bom dia, doutor Mauro, está? Podemos iniciar? Bom dia, Nádia. Acho que podemos, né? Tá. O senhor vai fazer a abertura? Como é que o senhor quer que proceda? Ok. Vai iniciar a gravação, né? Já está gravando. Também. Bom dia a Marcos. todos. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos. Bom dia. Hoje iniciamos a nossa 64ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia. Temos uma pauta com 3 itens. Diz respeito à aprovação da ata da reunião precedente. Temos um processo que diz respeito à análise do cumprimento de exigências propostas pela comissão. A relatoria é da ANM e a distribuição de um outro processo para apreciação futura. Então, é isso, doutora Nádia, que vai ajudar a gente na condução dos trabalhos de hoje. Cumprimento a todos, sejam bem-vindos. Podemos, então, dar início aos trabalhos do dia. Então, bom dia. Primeiramente, como o doutor Mauro falou, vamos apresentar a ata da 64ª, né, reunião da Comissão Permanente de Crenologia. A data de hoje é 3 de julho de 2024, tá? É feito pelo Teams, né? Então, o primeiro assunto é a aprovação da ata da 63ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia, tá? E depois a gente vai verificar o processo minerário 27.206.862.028 de 1984, né? Tracinho 11, em relação ao cumprimento da exigência que foi feita pela comissão, CPC, tá? E depois a distribuição do processo minerário também, 48.413.826.216 de 2011, tracinho 11. Então, vou abrir aqui a ata, essa ata para a gente dar uma olhada e verificar. Essa ata foi feita, na data da reunião, foi dia 27 de março de 2024, né? Também pelo Teams, tá? E em videoconferência com o Microsoft Teams. Foi aberta a 63ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia, né? A sessão foi presidida pelo Superintendente de Regulação e Governança Regulatória, Yuri Moraes, em substituição excepcional ad hoc, presidente Mauro Souza, e contou com a presença dos membros titulares e suplentes, Nádia, Valéria, Rodrigo, Carlos Alberto Lance, Petra, Luiz Baldino e Marcos Juntura, né? Esteve presente também Daniel Mendes, do Ministério de Minas e Energia. Pode continuar, né? Foi aprovada a 62ª reunião da comissão, tá? O documento está contido aqui, né, nesse processo, não sei, né? E foi na ata aprovação pelos membros, os membros já aprovaram, tá? E o segundo tema foi o processo minerário 27.206.861.911 de 1984, assim, 93. Apreciação acerca da possibilidade de exploração para fins balneários da água com alta concentração de boro. Esse assunto é importante, que vai ser debatido também nesse outro processo minerário, tá? Então, o Baldino apresentou, teve voto, né? Teve aqui um intervalo da gravação, e em seguida abriu-se para debate, tá? O processo é de titularidade de Biocal Minério Limitado, refere-se à água do município de Cachoeira Dourada, no estado de Goiás.
foi encaminhado para a CPC para análise do MEI, quanto à possibilidade de explotação da água, tendo em vista os resultados analíticos quanto à concentração do boro. Consta nos autos os resultados das 4 análises de água realizadas pelo LAMIN, revelaram concentração de boro superior ao limite estabelecido para águas envasadas. No entanto, a portaria, né, GMMS 888, de 4 de maio de 21, estabelece os padrões de potabilidade de água para consumo humano, não estabelece padrão de potabilidade para esse parâmetro. Ponderou-se nos debates que o usuário de água recreativa em balneário não ingeriam quantidade suficiente para atingir os limites diários de ingestão do boro. Deliberação. Os membros da comissão aprovaram por unanimidade o voto do relator, concluindo que não há qualquer óbice à utilização da água do poço fonte Biocal 2 para fins balneários, ressaltando que a água da fonte não se presta neste momento para ingestão em vaso. Caso haja intenção de utilizar a água do poço Biocal 2 para fins de plantação de fontanário, deverá ser realizado monitoramento trimestral por ano, mediante coleta da amostra e análise pelo LAMIN ou laboratório acreditado pelo IMEC. Tá? Então, foi aceito. Definição da agenda da reunião da comissão para 2024, né? A questão das datas e a finalidade da pauta. Não questionou mais nada que tendo, foi finalizado. E a gravação encontra-se nesse site. Então, a gente colocamos para votação, né, doutor Mauro, para ver se aceita essa ata da 73ª reunião da Comissão Permanente de Crenologia, ou quer haver alguma mudança. Perfeito, Nádia, obrigado. Lida, portanto, a ata. Indago aos presentes se todos se põem de acordo. Se não se manifestarem porque estão de acordo, teremos por aprovada a ata. Ok? Então, todos de acordo? Ok, Aprovado. Aprovado. Ok, da minha parte, Nancy, aprovado. Aprovado, da minha parte. Ministério de Ok. Minas e Energia. Perfeito, então, doutora Nádia. Então, vamos para o segundo. Desculpa, doutor Paulo, pode falar. Estou de acordo também com o conteúdo da ata. Então, está aprovada, né? Está aprovado. Vamos para o segundo tema. Podemos prosseguir para o segundo tema? Sim. O processo minerário 862028, análise de cumprimento de exigência. Tá? Só um minuto, gente. Vou compartilhar com vocês o relatório, mas eu fiz uma apresentação para simplificar um pouquinho, tá? O relatório que a gente fez da CPC em relação às exigências que foram feitas, né, na reunião anterior, né? Então, eu posso apresentar esse é o relatório, tá, gente? E eu vou apresentar para vocês uma apresentação, tá? Qualquer dúvida, a gente volta aqui no relatório, tá bom? Ok. Só um minutinho. Esse aqui, botar o modo da apresentação. Tá vendo direitinho? Tá bom?
Para mim está perfeito. Aumentar um pouquinho, se você puder aumentar um pouquinho. Ele está aparecendo as duas projeções do primeiro slide e do segundo, mas está É? ok para mim. Perfeitamente Ah, é visível. porque ele foi para outra tela. Mas peraí, então. Agora ok, agora ok, agora ok. Ok, agora Tá bom? ok. Agora tá bom, tá ótimo. Então, tá. A primeira coisa é o assunto é sobre esse processo minerário, tá? Eu fiz um pouquinho para a gente recordar sobre o assunto, né? Então, o nome do processo eu já li, é em Cachoeira Dourada, Goiás, tá? É um requerimento de lavra, tá? E foi apreciado para a gente ver se ele pode ser usado para fins balneários, tá? O alvará dele foi aprovado em 86, tá? O relatório final de pesquisa foi apresentado em 89, né? Ele tinha um poço tubular profundo de 242 metros, né? Proveniente do aquífero Serra Geral, basalto, e do aquífero Botucatu, né? Ele tem um nível dinâmico de 21 metros, né? E o teste de vazão é 3 metros por hora. Agora, em 27 de 7 de 1989, foi apresentada uma complementação desse poço, tá? Então, ele passou para 426 metros, tá? Ele se tornou um poço jorrante, tá? E ele foi aprovado em 1993 para uma vazão de 33 metros cúbicos por hora, né? Um regime de 14 horas. Isso é só para recordar um pouquinho, tá, gente? Na 38ª reunião da CPC, foi quando começou a debater esse assunto, tá? Foi em 2017. Né? Então, foi feita uma exigência nessa reunião, né? Para fazer mais 2 análises. Essa aqui é a análise original, né? Essa foi a complementação, tá? No período chuvoso e no período seco. Né? Em relação ao nitrato, houve, na primeira análise, que o motivo que foi levada para a CBC foi porque o valor estava muito acima, 143,09, enquanto o limite é 50 miligramas, né, por litro. O boro também não foi exigido nessa próxima, na reunião que a gente pediu, mas ele também está num nível acima, né, da resolução da Anvisa, que solicita que é 5. Tá? A condutividade está na faixa de 8,570, 740, 650. Tá? É para recordar. Então, o que foi? Agora começa o assunto realmente. Na 72ª reunião da CPC, em 23, a gente exigiu que fossem feitas 5 amostras, tá? Da água, tá? Coletada no mesmo dia, né? E compreendendo os parâmetros de nitrato e condutividade da água, tá? Para garantir a representatividade, foi exigido um laboratório acreditado pelo INEP para análise de nitrato, conforme a norma da BR. Isso é 17.025, tá? Então, vamos lá. Então, o resultado foi avaliado pelo técnico Valério, de Goiás, tá? Aqui é apenas um resumozinho que a gente está apresentando, tá? Então, aqui, ó, o resultado. O primeiro laboratório foi esse laboratório FAGE Análise Limitada, tá? Ele tem um escopo de acreditação, que estaria nesse documento 100, tá? Só que as amostras foram coletadas pelo titular, não pelo laboratório. Então, a confiabilidade diminui, né? Então, os resultados foram dessa data, de 20 de 9 de 2023, tá? Os documentos do sexto encontram-se aqui, e o valor de nitrato deu 0 em todos. Agora, a condutividade, se vocês lembrarem, a anterior, ela está um pouco abaixo, né? Que estava na faixa de 8,500, 600, né? E aqui está na faixa de 7 a 8, tá? Então, qual foi as considerações aqui desse resultado, desse laboratório? A amostra foi coletada pelo titular, né? Portanto, não satisfazem os requisitos, né? Da confiabilidade, né?
Outro aspecto não esclarecido nos autos é que o resultado emitido pelo laboratório faz, análise limitada, estão associadas à metodologia PE 050 para análise de nitrato in situ, e não foi localizada a acreditação deste ensaio no escopo de acreditação. O outro laboratório, né, foi pelo laboratório Conágua Ambiental. Esse foi coletado pelo próprio laboratório, tá? E o resultado está aqui, tá? O número do relatório, a data foi 29/2/2024, o documento C que encontra esse resultado, o valor deu menor que 1, tá? Em todos, e a condutividade está bem próxima ao do AMIN também, que é 8.440, 8.420, então está na média. Bom, a interpretação desse resultado, né? Aqui está os documentos C, onde se encontram os resultados, né? E aqui vamos para o que a gente concluiu, tá? Quer dizer que o Valério concluiu lá na interpretação dele. Há registro nos relatórios de que amostras foram coletadas pelo laboratório seguindo os procedimentos acreditados, citados no escopo de acreditação. Há registro nos relatórios que as análises de condutividade e de nitrato foram realizadas seguindo os procedimentos acreditados, citados no escopo de acreditação. E o terceiro, os resultados de condutividade elétrica nas amostras analisadas pelo laboratório Conágua Ambiental são coerentes com os resultados destes parâmetros reportados nas análises oficiais do AMIN. Bom, tem outro problema que a gente viu logo no início, a questão do boro, que o boro também está acima da resolução da Anvisa, 717 de 2022. Mas, desculpa, esse resultado é muito parecido com o que foi discutido na outra reunião que a gente acabou de aprovar, tá? Que o doutor Baldino apresentou. Tá? Então, a gente vai fazer um pequeno relato. Então, na 73ª reunião da CPC, cuja ata, né, que foi lida, né, já foi aprovada, foi a possibilidade de exploração da fonte Biocal 2, no município de Cachoeira Dourada, no mesmo município dessa fonte também, no estado de Goiás, e também aqui é para fins balneários, tá? Considerando que os resultados de análise da fonte sal térmicos e da fonte Biocal revelam concentrações de boro similares, né, superiores a 5 mg por litro e inferiores a 8 mg por litro, propõe-se que a mesma análise e interpretação aprovada no relatório da CPC seja considerada para o presente caso. Aí tem pelos votos, né, foram consideradas algumas coisas. Eu resumi só um pouquinho, tá, gente? Então, considerando que as análises feitas não identificaram na legislação nacional nenhuma restrição quanto ao boro em águas termais para fins balneários. 2. Considerando que o boro é essencial para a saúde e crescimento do corpo e está presente em diversos frutos e para melhorar a habilidade natural do corpo de absorver cálcio e magnésio, bem como sendo clinicamente receitado em doses diárias e suplementares para diversas situações, né? E considerando ainda que os valores encontrados nos resultados das análises realizadas entre 5.445 e 7.136 miligramas por litro de boro são próximos aos limites definidos por Austrália, Estados Unidos, para a água de ingestão, não sendo esperado que os valores encontrados na fonte Biocal possam causar algum malefício com o uso desta fonte para a balneabilidade. Outra consideração. Desta forma, considera-se possível a utilização para
vulnerabilidade no que se refere ao seu teor de boro total, sugerindo o prosseguimento dos trâmites processuais com vista à outorga da concessão, com algumas recomendações abaixo. A mesma recomendação que a gente fez para essa fonte Biocal 2, a gente está sugerindo também para essa fonte, essa outra fonte desse processo. Tá? Então, se for utilizada em fontanário, tem que ser feita a análise trimestral. Tá? Também tem placas orientativas, tá? Se tal água for prestada para ingestão. Bom, então, diante dos fatos narrados e da análise, voto por desconsiderar os resultados da análise realizada pelo laboratório FAS, análise limitada, contida nesse número de documento, aceitar os resultados da análise realizada pelo laboratório Conago Ambiental, para fins de cumprimento da exigência sugerida, né, no despacho da CPC, tá? Com relação às concentrações de nitrato e de bório quantificadas na água da fonte Saltermas, não há qualquer óbice à utilização da água da mencionada fonte para fins de balneário, ressaltando que a água da fonte não se presta, neste momento, para ingestão ou invase. Último. 4. Caso haja a intenção de utilizar a água fonte Saltermas para fins de implantação de fontanário, deverá ser realizada monitoramento trimestral por 1 ano da concentração de bório, mediante coleta e análise do laboratório oficial ou por laboratório acreditado pelo Inmetro, ou laboratório credenciado pela rede Rebus. E é isso. Deixa eu Obrigado, aqui. E aqui é o relatório que a gente fez, tá? Baseado nesse assunto que eu acabei de falar, tá? Então, a gente bota para votação, doutor Mauro? Ok, Nádia, obrigado pela apresentação bem elucidativa. Eu só faria 2 apontamentos. Um é o tempo em que foi apresentada o requerimento de pesquisa e o próprio relatório final de pesquisa, década de 80 ainda, final da década de 80, e a gente ainda está discutindo a outorga neste século, né? É sintomático, né, de como nós ainda precisamos melhorar muito a nossa performance. Obviamente que, às vezes, decorre de não diligências do interessado, mas eu acho que a gente tem que estar sempre com um olhar mais atento quanto aos nossos procedimentos, de um modo geral, do setor, tá? Para a gente cumprir a nossa missão de fomento à atividade minerária no país. A outra é que, na análise, há uma comparação, quando descarta um dos laboratórios, que não faz parte da rede de credenciados, o outro laboratório que faz, de fato, há uma comparação com uma análise prévia feita pelo LAMIN. Assim, a indicar que temos um parâmetro do LAMIN, então ele está mais próximo da aceitação. Só me chamou a atenção isso porque, assim, se nós temos laboratórios credenciados, se o LAMIN não fizer ele não necessariamente tem que servir de paradigma para uma análise independente de quem tem os requisitos para ser uma instituição acreditada e desenvolver essas análises. Mas é só esses 2 apontamentos que eu queria fazer, e aí submeto aos colegas para se manifestarem quanto à deliberação que devemos tomar acerca do que foi apresentado aqui. Por favor, podem falar na sequência. Vocês estão visualizando isso aqui que eu botei na tela?
Perfeito. Voto no SEI. É isso? Isso. Perfeito. Então, o que nós temos aqui? A finalização com a proposta de voto, que desconsidera os resultados apresentados pelo laboratório e faz análises, especialmente pelo fato de não ser acreditado. Aceitar os resultados das análises realizadas pelo laboratório com água ambiental, dando por cumprida a exigência que havia sido feita pela CPC. E o item 3, com relação às concentrações de nitrato de boro quantificadas na água da fonte Saltermas. Não há qualquer óbice à utilização da água da referida fonte para fins de balneário, ressalvando que a água da fonte não se presta, neste momento, para ingestão ou invase. Mas deixa aberto que, caso haja intenção de utilizar a água da fonte Saltermas para fins de implantação de fontanário, deverá ser realizado um monitoramento trimestral por um ano da concentração de boro mediante coleta da amostra e análise por laboratório oficial, ou laboratório acreditado pelo INMET, ou laboratório credenciado pela rede REMAS. Anteriormente, a Nádia mencionou a similaridade desse caso com o caso anterior que nós hoje mencionamos da leitura da ata. Então, o processo e o voto está submetido à deliberação dos colegas. Por favor, se manifestem. Para mim, aprovado. Para mim, sem considerações a mais, adicionais. Obrigado, Baldino. O Ministério de Minas e Energia, a favor. Vamos lá? Vamos concluir a votação? Tem mais? Da minha parte, aprovado. Obrigado, Marcos. Posso fazer Lance aprovado, né? Mantém a similaridade com o anterior, nada a acrescentar. Está corretíssimo aí a apresentação. Correto. Nada a acrescentar. Obrigado, doutor Lância. Também me manifesto favorável. Com isso, concluímos a votação. Doutora Nádia, por favor, registre. Aprovado por todos, né? A votação. Então, vamos para outro tema, né? Podemos prosseguir? Podemos. Tem 3. Bom dia. Aqui, o terceiro tema é sobre a distribuição do processo minerário. Esse aqui, ó, 48.413, 826, 216, 2011, 33, tá? Então, eu vou abrir esse processo, tá bom? Só um minutinho, gente. Esse processo ele veio para distribuição, né? Então, vai ser ainda analisado. Mas é aquele negócio, doutor Mauro, é um processo também que, se a gente demorar muito, já tem muito tempo, né? Aqui, ó, ele pede que a Comissão Permanente de Crenologia, considerando o conteúdo no parecer 170, vou abrir para vocês também, só que ele pede, na medida do possível, uma certa brevidade quanto à decisão final de ratificação do referido parecer, tá? De forma a subsidiar essa gerência regional do Paraná, tá?
esse processo eu também fiz uma apresentação. Esse parecer aqui é do Vime. Eu pedi para que ele fizesse uma coleta de todas as análises para que a gente tenha uma base para a gente verificar ou botar para distribuição. Aí fica a critério de vocês, tá, gente? Eu fiz uma apresentação e vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é o parecer que depois eu volto nele, tá? Tá Mais bem. um minutinho para vocês. Um minuto. Esse aqui, né? Pronto. Vou botar em modo de apresentação. Esse processo minerário é 826.206 de 2011. Tá? Esse despacho, tá? 182.202, né, da CEAM, o que aconteceu? A gente pediu, né? Ele teve a amostragem e deu um valor acima do arsênio. O arsênio, o limite dele é 0,01 miligramas por litro. Tá? Então, na primeira análise que foi feita uma exigência pela Valéria. Ela pediu que fizesse 3 coletas, só que cada coleta seriam 4 amostragens do arsênio e do pH. Tá? Num total de 12 resultados. Só que o titular ele não entendeu e acabou fazendo uma nova análise completa. Tá? Agora eu passo a mostrar para vocês já na análise. Desculpa. É dessa fonte, Itaipulândia. Tá? Também é para um balneário. Tá? Bom, essa aqui foi o cumprimento da exigência que foi feita em torno, deixa eu ver, em 8 de 9 de 2015, foi feita essa exigência pela Valéria. E o pessoal acabou não entendendo, né? E o tempo foi passando, né? Então, no retorno para cá, a gente fez novamente a exigência. Aí eles cumpriram e fizeram, tá? No final, eu vou detalhar esse resultado do arsênio, tá? Mas eu acredito que dê para vocês verem. Ele está na faixa de 0,013, 0,014, então ele manteve essa faixa, tá? O pH variou de 7,55 até 8,22, 8,24, tá? Esse aqui é o parecer que eu mostrei para vocês do Wiener, tá? Ele é um engenheiro químico, lá da gerência da ANM de Minas. Ele que analisou, estudou o processo, né? Então, tem as 4 análises do ciclo hidrogeológico, tá? Essas já 4 análises. A primeira deu um valor 0,015, chamou a atenção, né? Porque se o limite é 0,01, então o pessoal ficou preocupado, tá? E a Jota deu 0,014, 0,08, 0,014, tá? Quando ele refez aquela análise, em vez de cumprir, ele fez uma nova análise, né? Então, deu 0, né? Na segunda, isso aqui foi em 2018. Essa primeira foi em 2012, 13, 14, tá? A outra foi em 2023, deu 0,012, tá? Esse do comprimento que eu mostrei para vocês anteriormente, ela variou de 13 até 0,014, tá? Então, aqui é a conclusão dele. Não dá para ver muito bem, não ficou muito nítido, não, mas ele está falando na questão da estabilidade dos resultados, né, da fonte, né? O uso da água da fonte Itaipulândia é previsto para uso balneário, né? Então, se aplica a resolução do CONAMA 357, 2005, né? Considerando o resíduo de evaporação que está em torno de 2,33 gramas por litro, a água da fonte pode ser classificada como uma água salubre, tá?
o seu recreação e contato primário, tá? Aqui ele está falando na questão da regra do Inmetro, né? Está na ABNT, tá? Que quando a água foi, quando o resultado foi inferior a 5, no caso ali, tem 3 casas decimais, né? Então, se for inferior a 5, mantém o resultado, não aumenta o valor. Então, por acaso, ficaria 1,333, ficaria 1,3, tá? E quando for superior a 5, ele aumenta o valor. Por exemplo, 1,666, ele ficaria 1,7. Ou então, 4,85, ficaria 4,9. Né? Então, é questão da regra da BNT aqui que está descrevendo. Tá? A conclusão dele, considerando o exposto acima, sugerimos que o processo seja encaminhado para a CPC, né, Comissão Permanente de Criminologia, para decisão final de ratificação ou não para o uso em balneário. Tá? É feito pelo Vila. Aqui eu botei para uma letra maior, né, e para vocês terem noção de todos os resultados, desde o início, desde 2012 até esse cumprimento, por último, de 2024. Ele está variando, tá? Se a gente for seguir pelo Inmetro, o único valor que está acima é 1,015, né? Então, teria que aumentar aqui. Mas os restantes dos valores, até os valores atuais, estão no limite, 0,01 miligramas por litro. Tá? Então, o desfecho é isso. Tá? Para a decisão final de ratificação ou não, e a possibilidade de aprovação do relatório final de pesquisa. Eu coloco mais um item aí, se há necessidade mesmo de fazer uma distribuição desse processo, ou vocês podem já se manifestar, né, diante desse resultado aqui, tá? Então... Ok, Valéria, só para ficar bem clara, a proposição do técnico que analisou, ele é favorável? Vou abrir aqui o processo, só um minuto, para vocês lerem melhor, porque não ficou muito claro aqui, ó. Conclusão aqui. Dá para ler, que é realmente? Tá. Então é isso. Está legível. Tá bom? Considerando o exposto acima, sugerimos que o processo seja encaminhado para a CPC para decisão final, ratificação ou não para o uso em balneário, tá? Então, a proposta dele é essa, se concordam ou não que possa ser usado em balneário. Na pauta, doutor Mauro, tá para distribuição, tá? Exato. Então, tá para distribuição, mas eu acho que a gente pode trabalhar a ideia de deliberar materialmente o assunto, e não simplesmente distribuir. Mas caberia de discutir se esse parecer apresentado, embora a conclusão dele não seja, digamos, uma conclusão propriamente dita, da opinião dele, técnica, a parte anterior, ele conclui dizendo, considerando que a legislação que determina o valor máximo permitido por o elemento A100 utiliza 2 casas decimais, e aplicando a regra do arredondamento da ABNT, todos os resultados apresentados poderiam ser considerados como 0,01 miligramas por litro, é isso? Sim, portanto, sim. No limite permitido para uso em balneário. Nós podemos, com segurança, interpretar que o que ele está dizendo aí é que ele é favorável à destinação para balneário. Pelo que ele escreveu aqui, sim. Porque, se for isso, a gente pode partir para uma deliberação e liberar o processo, para não ter que distribuir. A nossa próxima reunião, acho que é em agosto? Não, é mais para frente. É trimestral, né? Pois é, então a gente vai levar algum tempo para analisar de novo. Acho que, se os colegas estiverem de acordo, aí eu proponho que nós deliberemos considerando
uma interpretação de que a área técnica se manifestou de forma favorável à outorga para fins de balneário. Vamos debater? Ou o que vocês acham? Por favor, se manifestem. Positivo. Vamos De acelerar o nosso acordo, processo. de acordo. De acordo? Todo mundo está seguro? Podemos deliberar, então? Ratificar. A proposta é ratificar o posicionamento apresentado no... Você depois faz a redação, tá, Nádia? Adequadamente apresentado no relatório, na nota técnica, não sei qual é o documento que foi preparado, emitido pelo engenheiro químico, considerando que a indicação dele, da manifestação, foi no sentido de permitir a outorga para fins de uso balneário, em balneário. Todos de acordo? Vejo o doutor Lância com a mão levantada, é isso? Opa, doutor Lância, por gentileza. Eu só acrescentaria igual foi acrescentado nos dois outros processos, né? Só pode para balneário, não pode para ingesta, deixar claro como foi os dois anteriores. Manter a mesmo raciocínio, a mesma postura dos dois anteriores. Mesma coerência, né, doutor Lância? Mesma coerência, exatamente. Isso. Só isso. E O eu resto, acho que... concordando com tudo, o eu trabalho está acho que muito bem feito, É. tecnicamente, as análises, a interpretação, não tem nada a contestar o trabalho técnico apresentado. Só Eu essa acho- ressalva, né? eu acho que isso resguarda também o posicionamento da comissão, para questionamentos posteriores. Então, é interessante reforçar isso, que é para uso exclusivo em balneário. Perfeito. Muito bem, então... Inclusive, Marcos. doutor Mauro, o VIM, ele coloca aqui na análise dele, ó. Seu uso pode ser enquadrado como recreação. E a gente, quando fizer o parecer lá, né, a gente coloca, reforça isso, como o doutor Lância falou. Exato. Aí, Nádia, aí na Doutor coordenação Marcos, dessa área... doutor Marcos, o Marcos vai com a falar, mão já passa a levantada. palavra. Tá, Marcos, só um instante. A gente reforçar que os pareceres têm que ser mais assertivos, tá? A conclusão ser firme, para que a gente tenha mais segurança aqui na deliberação. Tá bem? Pois, Marcos, fique à vontade, pode falar. Tá no mudo, Marcos. Doutor Marcos, você está sem áudio. Agora sim? Sim, ok. Os últimos casos de hidroarsenicismo crônico relatados em literatura, eles foram feitos na França no começo do século passado e depois não se viu mais. E realmente o arsênio ele pode penetrar no organismo por vários lugares, né? Sendo que pode ser por aspiração, pode ser por inalação, mas a principal via de intoxicação por arsênio continua sendo a digestiva. E, na verdade, a absorção dele pela pele é muito pobre, ao tal ponto que hoje não se vê mais as lesões por sífilis, graças a Deus. Mas em meados do século passado, os banhos com alto teor de arsênio eram indicados para as lesões de pele resultantes da sífilis. Então, eu me sinto muito à vontade para partilhar dessa aprovação, porque não tem absolutamente nada que contraindique o uso dessa água para fins balneários. Muito obrigado. Doutor Marcos, obrigado. Com a manifestação abalizada do doutor Marcos, a gente fica mais confortável também. Então, devemos por aprovada a proposição, ao invés de distribuição do processo, já deliberamos materialmente o objeto dele, no sentido de acatar a proposição disposta na análise técnica para encaminhamento do pedido de outorga para fins balneários. Ok? Ok. Então, esses três assuntos já finalizaram, né? Eu acredito, deixa eu ver.
Acabou, doutor Mauro. Os 3 assuntos que tinha em pauta para a Perfeito. reunião dessa aqui, não tem mais nada, nenhum mais assunto pendente. Perfeito. Então, cumprimos a nossa ordem do dia hoje com 3 itens, com as discussões e as deliberações respectivas. Queria concluir, como eu não pude participar da reunião precedente, mas nesse meio tempo nós aprovamos a resolução que diz respeito à rotulagem. Eu queria agradecer aos colegas, a Nádia e o pessoal que trabalhou bastante nisso. Foi um esforço não só da agência, mas também o próprio Ministério de Minas e Energia, que trabalhou na revogação da portaria que vigia até então. A resolução, na discussão que tivemos aqui na diretoria colegiada da ANM, o doutor Lância teve uma participação bastante efetiva. Eu acho que nós logramos trazer à lume uma resolução que ajuda muito na nossa indústria de água mineral. Então, eu queria só fazer essa referência e parabenizar a todos que contribuíram para a gente chegar a esse desfecho, que é muito bom para o setor. Fernando, doutor Lância. Eu queria agradecer à agência, em nome do senhor. O senhor falou que ia resolver esse problema há menos de um ano atrás, e não mediu esforço, juntamente com toda a equipe, né? Trabalhou arduamente e chegou a essa nova resolução moderna que atende a desburocratização, né? Liberdade econômica. Então, parabéns ao senhor, em especial, que comprou essa missão aí, toda a diretoria, os técnicos, a doutora Nádia, toda a equipe, que há muito tempo trabalham no setor. Só o nosso muito obrigado. Parabéns para toda a equipe, para o senhor em especial, pela coragem de realmente resolver o problema e dar celeridade e desburocratizar a mineração como um todo, não só a mineral. Os senhores estão de parabéns, a agência está de parabéns. E o Ministério também. Mas é resultado da contribuição de todos, né? O setor privado também, vocês colaboraram bastante. O Ministério, como eu reportei, o Ministério também teve uma participação muito efetiva. E é assim que a gente vai crescendo, encontrando os caminhos, as soluções de forma colaborativa. Muito obrigado. Tenha uma boa semana e até a próxima jornada. Um abraço a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom final de semana a todos. Bom dia, abraço. Boa semana. Até mais. Bom dia a todos, parabéns.